Tem aquele seu trecho no vídeo que você fala sobre a questão do que as mulheres estão procurando, elas querem um cara emocionalmente disponível, que vai ser sensível pra ter um relacionamento de verdade. Aí eu vi depois que um cara respondeu a esse vídeo seu falando sobre a questão de alfa e beta, que às vezes o que ele quis dizer é o seguinte nesse caso, né? Às vezes as mulheres vão querer esses caras que são mais dominantes no comportamento, consequentemente mais atraentes pra, sei lá, um relacionamento, sexualmente falando e tal, mas talvez para um relacionamento sério, um compromisso de longo prazo, não são tão interessantes. Como que você avalia o que você quis dizer exatamente com esse contexto de que elas querem essa energia masculina e se aparece um cara que é mais bonzinho, ele não é interessante porque ele não entrega essa energia dominante, digamos assim? Eu vou até ser mais direto, essa energia sexual. Tá? Essa energia sexual, o que é? Essa energia sexual é aquela... Porque, por exemplo, as mulheres, até então, a gente não estava tão livre sexualmente, correto? E, de repente, abriram as portas pra gente. A gente também pode. E a gente foi atrás disso. A gente começou a descobrir sobre isso, né? E essa liberdade sexual também fez com que a gente entendesse o seguinte... Eu quero ter a segurança, eu quero ficar segura, mas eu quero um homem que me pegue de jeito toda hora. E exatamente como aqueles construtos sociais que estão trazendo pra gente. Aquele homem que te pega por trás, aquele homem que te deixa maluca, que te deseja no elevador, que te pega... E geralmente, gente, principalmente depois de um relacionamento, né? Depois de um certo tempo, isso não acontece mais. Principalmente depois de 2 anos ali, onde toda a questão química da paixão, ela foi embora. A paixão, ela uniu no primeiro momento. Depois, não existe mais. Aí ela começa a achar, inclusive, que o relacionamento dela não tá dando boa. E ela começa a construir esse cavaleiro. E esse cavaleiro, ele é alto, ele é grande, ele pega de jeito, ele, inclusive, não tem problema. Daí o que acontece? Não tem problema ele trair, porque ele tá entregando um desejo, uma lacuna. Então eu vou pagar esse preço. Essa lacuna, ele vai preencher. Esse cara másculo dessa pegada vai preencher. Isso é mais importante do que a fidelidade? Para algumas mulheres que estão com autoestima baixa, que passaram uma vida tendo que provar alguma coisa ou que foram muito rejeitadas, para elas isso é muito importante. Porque é a forma que elas têm de validar. Mas você quer dizer fidelidade em que sentido? No sentido de que assim, o cara não assume ela para relacionamento ou o cara literalmente tá traindo? Ela paga o preço. Ou ela pode ser a amante, ou ela não se importa que ele atraia, que não assuma. E o que você quer dizer exatamente com isso sobre, no caso, que antes as mulheres, elas talvez fossem mais presas sexualmente, hoje elas têm essa liberdade? Significa que elas teriam que, então, separar em homens diferentes, o para relacionamento e o para sexo de qualidade? Elas tinham que... O que eu percebo? Para toda escolha existe uma renúncia. Não adianta, gente. Vamos ser bem honestos. Então, se você quer, se é tão importante para você ter essa pulsão sexual tão presente na sua vida e aprender com isso, então você vai ter que entender que existe um custo para isso. Muito provavelmente você vai se conectar com esse tipo de homem, com esse tipo de situação. Agora, se você quer... Não, eu não quero. Isso pulsa dentro de mim, mas eu quero ter um homem... diferente, intelectualmente mais tranquilo, que me acolha, enfim. Você vai ter que... em relação a isso, você vai ter que ser mais segura. Não adianta. Você acha que generalizando as mulheres estão fazendo esse modus operandi hoje em dia de separar esses caras quando elas são mais jovens, que talvez elas não precisam se preocupar nesse momento ainda em ter filho, pode esperar um pouco ainda, né? Porque ela ainda é fértil e tal, e ela tá começando na faculdade, para se relacionar com esses caras que são mais dominantes, entregam essa energia mais forte, depois, quando tá chegando mais perto agora, que ela terminou a faculdade, ela precisa de um relacionamento, agora ela quer ter filho, tá ficando em cima da hora, para encontrar esse cara que talvez seja menos dominante, entrega essa energia mais calma e mais segura que ela precisa para um relacionamento? Dividir na idade, na vida dela? Pode ser, mas olha só, eu não acredito que ela faça isso de forma consciente. Eu acho que ela faz isso de forma inconsciente. Quando ela viu, quando ela percebeu, ela tá nesse momento. E, inclusive, eu chamo isso de cegueira emocional. Sabe do que a gente chama? Epifania. A epifania da mulher é isso. Né? Eu chamo de cegueira emocional. Ela fica tão envolta, né, em relação a uma emoção que ela se perde, ela se cega diante de outras circunstâncias. Quando ela se vê, ela está num momento de vida em que exige uma certa demanda, mas ela não se posicionou para isso. Ela não construiu isso. Né? Ela, lá atrás ela poderia ter escolhido de outra forma, mas não quis.
Homens que não prestam são emocionalmente atraentes para as mulheres? Essa pergunta, né? É óbvio que são. Óbvio. Você sabe por quê? Por quê? Ai, meu Deus, eu não sei se eu vou dizer isso. Agora já Eu começou. posso dizer, eu vou dizer uma coisa pior, aí você vai ficar mais tranquila. Boa. Eu vou dizer assim, é porque elas se atraem pelo mal. Tá, mas olha só. Depois a gente conhece se ela conhece a doutora Cláudia. Acho que não. A doutora Cláudia é psicóloga, não é? É psicanalista. Psicanalista. O que acontece? Por que eu me atraio para o Cafajeste? Porque o que ele me entrega? Ele entrega... Ela tá com vergonha. Sabe por quê? Mas sabe, por que o Cafajeste vai me atrair? Porque ele me entrega o gatilho da rejeição. E eu não posso ser rejeitada pelo Cafajeste. Quando ele faz isso, ele ativa em mim meu modo de sobrevivência. Porque antigamente, na pré-história, se eu fosse rejeitada, eu ia morrer. Então, esse mecanismo... Eu, em grupo, eu tinha muito mais chance de sobreviver. Essa visão eu nunca vi. Mas não rejeitada Eu sei dessa questão da rejeição, mas nunca vi por essa perspectiva. Mas não da rejeitada por qualquer um. É pelo cara que ela vê que é muito desejado. É um cara muito pré-selecionado. Ele tem várias mulheres, ou esse cara, ele naturalmente atrai várias mulheres. Então, tipo, os olhares das mulheres também estão nele. Então, esse cara tem algo de diferente. Ele não é qualquer rejeição. É o cara que pode otimizar o VFM dela. Por isso que eu ia te dizer, eu estou com receio de dar essa resposta, porque quer que eu te diga? Rejeição. É porque o que acontece? É o famoso morde e assopra. Então, assim, ele some, faz o ghosting, mas depois ele vai lá e assopra. Que isso, gata? Exatamente. Que isso, gata? Você não sabe o que eu tava fazendo, tava preparando uma noite quente de amor pra gente. Isso é altamente excitante. Então, eu não vou morrer. Eu tô ali, eu vou conseguir voltar pra tribo. Eu vou conseguir, eu não vou precisar ficar sozinho. Entende? Então, isso é mecanismo de sobrevivência. Então, o cara que sabe fazer isso, a mulher que sabe fazer isso, ela é altamente manipuladora, ela é uma pessoa influenciadora. Você vê que, assim, isso vem, né, inclusive da galera de sedução, são técnicas que eles usam em exemplos diferentes, mas que meio que fundamentam o mesmo, que é a questão do desprezo, a questão do chá de sumiço. Daí tem a questão que dizem pro homem usar contra a mulher, na questão pro cara mostrar que o valor dele que o tempo dele tem valor, né? Porque se ele ficar sempre falando com ela, ele demonstra que ela é o foco da vida dele, que ele sempre vai ter ali. Que isso também é confuso pra mim, porque assim, se o cara tá mostrando que tá presente, que ele tá focado na mulher, isso não garante pra ela que ela vai sobreviver? Nesse caso, então não deveria ser ultra atraente para ela também, nesse contexto. É confuso isso. Mas então, assim, por que acontece isso nesse caso pro homem também? Essa questão do chá de sumiço, da mulher sumir e do cara ficar pensando. Porque ativa na gente... Sabe no que a gente ficou bom em resolver problema? A gente só tem luz aqui, a gente só tem equipamento porque a gente resolveu um problema. Uhum. Então, a gente é constantemente um executor de problema. Então, calma aí, eu tenho um problema para resolver aqui agora. Eu preciso que essa pessoa fique, eu preciso que essa pessoa volte. Então, isso é um mecanismo que está na gente com tanta força que, inclusive, a gente faz de forma inconsciente. Por isso, qual que é o grande problema da minha arte, que é a saúde mental? Muitas coisas não são óbvias. Aham. Perfeito. Você concorda que as mulheres se atraem pelo mal? Quanto mais, a doutora Cláudia diz, né? Quanto mais demônio, mais atraente eles são, alguma coisa assim? É essa a frase? É essa a frase. Quanto mais demônio, mais atraente eles são. Por que eu concordo com ela? Porque mulher, ela tem uma verdade dentro dela de que ela é boa, de que ela é luz, que ela vai salvar. E luz precisa de quê? Escuridão. A bondade precisa o quê? Da maldade. Então, em nível inconsciente, sim, concordo com ela. Perfeito. Interessante. Beleza, vamos dar uma lida nas perguntas? Fazia tempo que a gente não recebia uma psicóloga tão boa, velho.